Estamos ao vivo então, sejam bem-vindos para mais uma live, nossa live noturna do dia de hoje, domingo, nossa live número 216. Chegamos então a mais uma live, nossa última live deste domingo. Vamos falar de um tema, eu tinha comentado na última live que essa live seria um tema mais voltado para autoestima, né? Então vamos falar um pouco sobre esse tema à luz das 12 camadas da personalidade, né? Para quem não sabe, as 12 camadas da personalidade é uma teoria que fala sobre as motivações, né, dos seres humanos, né? Aquilo que motiva, né? É como se fosse uma camada da nossa personalidade em algo que a gente é motivado e passa o tempo, a maior parte do tempo motivado por alguma dessas camadas, né? Em algum momento aqui nas lives lá no começo, lá, se você rodar o meu feed, eu fiz uma live só falando sobre isso quando as lives ainda eram em formato de aula. Então a ideia aqui não é explicar a teoria das 12 camadas da personalidade, mas é entrar em uma delas e fazer a transição dela para uma outra camada superior, porque ela fala muito sobre essa questão da autoestima, né? Que é a famosa, para quem já ouviu falar das 12 camadas, é a famosa quarta camada, né? A quarta camada da personalidade é aquela camada que as pessoas costumam remeter à questão da carência, né? Porque o que é a quarta camada da personalidade? É a camada cuja motivação é o seu afeto interior, é você ser aceito pelas pessoas, você ser amado, é aquele desejo, aquela motivação que está totalmente ali voltada para isso, né? Então, a gente precisa ter uma chave dessa compreensão, né? Que é onde está a nossa verdadeira motivação, o centro das nossas motivações. A pessoa que ela está na quarta camada, e você já vai entender qual é a relação que isso tem com a nossa autoestima. A pessoa que ela está ali muito imersa nessa quarta camada, ela costuma agir, a motivação para que ela haja é porque ela foi afetada, né? Então ela costuma agir somente quando ela foi afetada, ou a motivação dela agir é quando ela foi muito magoada ou quando ela foi ofendida, né? Então aquela pessoa que resolve, por exemplo, sair do seu emprego sem medir as consequências porque se sentiu magoado por alguém, né? Então aquela pessoa que decidiu sair do relacionamento, né? Vou sair de um relacionamento com uma pessoa porque, né, o meu filho ali não gosta daquela pessoa e fica me xingando. Então são motivações voltadas mais para esse afeto interior, né? Então, só que qual o problema de tu estar na quarta camada, né? O problema da gente estar imerso nisso e estar motivado o tempo todo, a nossa motivação ter um centro nesse afeto interior, é que essas mesmas nossas motivações, elas acabam nos deixando numa situação muito vulnerável, né? Então, esses movimentos interiores, as sensações, né, as afetividades, elas mudam toda hora. Então, é óbvio que isso não pode ser, né, ou não deveria ser o centro de motivação de uma pessoa adulta, né? Justamente por quê? Porque isso não tem forma, tá o tempo todo mudando. Uma hora a gente, né, tá triste, uma hora a gente tá ali no cinema chorando por algum filme e depois a gente já tá ali 10 minutos depois na praça de alimentação sorrindo, né? Então, eu tô com fome, por exemplo, de um tipo de sensação, né? Eu tô com fome de torta de limão. Aí daqui a pouco tu come a torta de limão, quando vê tu não tá mais com fome. Então é óbvio que essas motivações, isso não pode ser o centro das tuas motivações, né? Então, basear as tuas ações nos afetos, nas sensações, né? No sentido de, por exemplo, querer ser amado, eu quero ser amado pelas pessoas, eu quero ser amado pelas pessoas que estão na minha volta, né? Eu quero ser bem quisto, né? Bem aceito pelas pessoas. Isso é vulnerável diante da vida, né? Isso é muito vulnerável diante da vida. Então, apesar, né, da pessoa, né, que diz ali, por exemplo, que te ama, né? E aí tu fica preenchido por aquele amor daquela pessoa e daqui a pouco essa pessoa, sei lá, ela resolve ir embora. E aí pronto, né? Já acabou, né? Acabou tua vida, né? Tu perdeu toda a motivação que tu tinha, né? Ou então a pessoa não tá nem aí pra você e aí você fica com raiva porque ela não te deu atenção. Então é óbvio que esse é um tipo de motivação que te deixa muito vulnerável, né? Então, sabe, se você ainda age baseado, por exemplo, na raiva, no ódio, na mágoa, você ainda é uma pessoa que ainda precisa amadurecer. Você ainda está, né, com a sua motivação voltada para essa quarta camada, né? Então, como que a gente faz a passagem
da quarta para a quinta camada, né? A quarta para a quinta camada é quando você vê o jovem ali que já não está ali mais com aquele desejo de ser amado, de ser aceito, e ele começa a ter uma fase ali onde ele é mais voltado para a razão e entra numa fase de rebeldia, né? Ou seja, ele não é mais, ele não tá mais ali querendo o beijinho da mamãe quando ele é largado na escola, né? Ele já não quer mais aquilo ali, ou seja, ele já está avançando um pouco, né? Já mais voltado para aquela coisa de medir forças com os colegas, né? Então eu estou ali medindo forças para ver se eu sou melhor. Óbvio que ainda é algo muito imaturo, mas já é superior àquela pessoa que fica ali o tempo todo centrada em que as pessoas me amem, né? Então eu estou fazendo tudo para que as pessoas gostem de mim, né? Então, no fim das contas, essa quarta camada da personalidade é a pessoa que quer ser preenchida ali no fim das contas por uma carência, né? Então a gente vê muitos, né, casais, muitas vezes, que os dois, né, estão ali na quarta camada, ficam projetando no outro as tuas misérias interiores, né, as tuas carências. Tu está sempre projetando no outro aquelas carências que tem dentro de ti, né? Então é muito comum a gente ver casais que estão na quarta camada fazendo isso, né? O tempo todo tá projetando um no outro, né? Como se o outro tivesse que resolver aquele buraco que está internamente só nele, né? Então aprender a fazer melhor, né, as tuas capacidades vão fazendo naturalmente com que tu vá saindo um pouco dessa quarta camada, porque essa tua motivação, né, desses afetos interiores acabem mudando um pouquinho, né? Então, por exemplo, né, uma pessoa vai ali e tenta te ofender em relação a algo que tu falou, ou algo que tu fez, ou uma opinião divergente da tua. No momento em que tu já não fica mais ofendido por aquilo ali, tu já não fica mais com raiva, é o momento onde você começa a perceber que você já está saindo um pouquinho dessa quarta camada, né? Dessa camada do afeto interior. Você já não está mais se importando, porque isso já não é mais o centro das tuas motivações, né? Você está focado em outras coisas, né? Então, a pessoa que sai da quarta para a quinta camada, ela já, qual é o grande parâmetro para isso, né? É aquela pessoa que para de ficar olhando para dentro o tempo todo, né? Porque o que é o afeto interior, as sensações, as emoções, as carências, são coisas que estão internas, né? Eu estou olhando demais para mim. Quando eu faço esse movimento de começar a olhar mais para as coisas de fora, né, para buscar soluções naquilo que está fora, já é uma evidência de que eu já estou fazendo esse movimento, né? Então, como que eu faço para chegar então, sair também dessa quinta, que é só um medir de forças ali, onde eu ainda estou um pouco voltado para o meu ego, mas ali eu estou querendo mostrar para o outro que eu sou melhor. Eu já não estou mais pelo reconhecimento, pelo elogio, mas eu estou medindo força para poder ser melhor do que o outro, para poder vencer, né? A motivação é a vitória. Para tu dar um passo a mais, que é quando eu digo que finalmente a gente começa a chegar um pouco no amadurecimento da nossa personalidade, que é quando tu chega na sexta camada, aí você já começa a ter as tuas motivações, as tuas atitudes voltadas para aprender a fazer melhor as suas capacidades técnicas. Quando o centro da tua motivação, né, passa a ser, né, uma melhoria, uma busca pelo aumento das tuas capacidades técnicas, aí finalmente tu saiu aí desse afeto interior, tu saiu dessa coisa de ficar olhando para dentro e tu começa a olhar para fora, né? Porque olha, imagina um contador que está ali se preocupando em entender melhor sobre as leis, né, empresariais, né? Um psicólogo que está ali estudando para poder atender melhor os seus pacientes, é totalmente diferente do que aquela pessoa que está focada, por exemplo, na fofoca da vida alheia. Isso mostra, né, a diferença de uma pessoa que está olhando para fora e uma pessoa que está olhando só ali para dentro, né? Então, para isso, a gente precisa fazer esse movimento, né, de começar a estar atento, né, de parar de ficar olhando totalmente para dentro, totalmente para si, principalmente para o próprio umbigo, e passar a olhar para a realidade para fora. Ora, como que se faz isso? Tu tá ali na tua casa, tu olha, a tua despensa tá sem compra, né? Tua mesa ali tá meio desarrumada, né? No teu trabalho ali precisa organizar alguns papéis. O que tu tá fazendo? Tu tá olhando para fora. No momento que tu tá olhando para fora, tu para de ficar com essas noias, de ficar olhando o tempo para dentro, se as pessoas gostam de mim ou se não gostam de mim, e tu começa a desenvolver tuas capacidades. Tu vai atrás para buscar soluções, né? Tu vai no mercado para fazer compras, para encher a tua despensa, tu vai arrumar um jeito de arrumar a mesa do teu trabalho, tu vai fazer o relatório que está pendente.
Então esse é o movimento de quem sai, né, desse afeto interior e vai mais para fora, né, na busca de o que é a sexta camada. A sexta camada é a utilidade, é quando tu começa a aprender uma capacidade e essa capacidade faz com que tu se torne útil na sociedade. É quando tu começa, enfim, também a ganhar dinheiro, porque tu tem algo de valor para entregar e as pessoas pagam por aquilo ali. É no sentido da utilidade, que não se resume somente na vida profissional, mas pode ser usada também na vida profissional, na vida pessoal, né? Então, o umbigo, né, se a gente fosse falar simbolicamente, o teu umbigo ele deixa de ser o teu centro e o teu centro passa a ser, de certa forma, o teu braço, né, representando o teu trabalho. O braço ainda não é o centro, né, ideal, mas ele já é mais superior do que o teu umbigo, né? Os outros, né, estão olhando para si, né? Então, e aí tu já começa a olhar para fora, tu já começa a se diferenciar, né? Então, no fim das contas, ficar imerso nessa quarta camada do afeto interior é uma preocupação demasiada, né, em relação ao que os outros estão pensando de mim, né? Então, no fim das contas, a gente parar para pensar, os outros não estão nem aí para você, né? Eles, de repente falam mal de ti ali ou te julgam, isso aí é coisa de 1 minuto, 2 minutos, daqui a pouco eles estão vivendo suas vidas e nem sabem mais quem você é, né? Então é uma preocupação à toa, primeiramente, e segundo, que não vai te levar a lugar nenhum, né? Então, certamente uma pessoa me perguntou aqui, né, numa das caixinhas que eu abri, né? A pessoa perguntou, poxa, eu resolvi que eu não quero ter filhos, né? Então, o que eu respondo para alguém, né, que fica ali me incomodando, né, que no fim das contas que eu não quero ter filho? Poxa, olha, que assim, se tu tá na quarta camada, isso vai ser uma questão para ti, porque tu tá pensando demais o que os outros vão pensar por tu não querer ter filho. Agora, se tu parar para pensar como que é o mundo, as pessoas vão te julgar se tu quiser ter filho e as pessoas vão te julgar se tu não quiser ter filho. Olha, mas sempre foi assim, então por que tu vai se preocupar com isso? Isso sequer deveria ser uma questão para você. A pessoa que está consciente, que é madura e sabe muito bem a escolha que fez, independente se fosse essa ou o contrário dessa, né, ela não deveria nem estar fazendo essa pergunta, né? A pessoa que fez essa pergunta, ela não está nem sequer, eu arriscaria dizer que ela está se importando, né, em ter um filho, 3 ou 10. O centro da motivação dela, no fim das contas, ela está se importando em ser aceita, né? Ser aceita pela mamãe, ser aceita pelo pai, ser aceita pelo porteiro, pela vizinha, pela tia da creche. Ela quer ser aceita por todo mundo, por isso que ela faz esse tipo de pergunta. Isso não deveria ser nunca, jamais o centro de motivação de alguém, né? Então, por que você acha que no final dessas pessoas, seja elas quem for, tem que te aceitar, tem que aceitar a tua decisão? Poxa, você tem uma decisão madura, você está em paz com ela, você vai lá e faz, toma ela e segue a sua vida e pronto, né? Então, essa tem que ser a motivação de uma criança, né? A criança sim, puxa, se ela não for aceita, se ela não for cuidada, ela acaba perecendo, ela acaba morrendo. Então, é próprio das crianças ter a quarta camada da motivação, né, do afeto interior. As crianças precisam ser cuidadas, precisam ser aceitas. Agora, tu já é um adulto, tu já te vira, poxa, isso não deve ser jamais a tua motivação, né? Então, por que eu vou me preocupar em ser aceito, né? Sei lá, até porque, dependendo do que eu fizer, e se eu olhando ali dentro do meu âmbito familiar, sei lá, o tio Carlos vai me aceitar, mas pelo mesmo motivo que o tio Carlos me aceitou, de repente a tia Marlene não me aceitou. Então olha que loucura, né, ficar pensando nisso. Não vai agradar nunca, não vai agradar ninguém, né? Então você acabou, quando você está imerso nessa quarta camada, você acaba colocando nas mãos dos outros as suas decisões. Esse é o grande mal de permanecer nessa quarta camada, né? Então, por isso que é tão importante, né? Parece só falando assim, quem não pegou de uma forma profunda, né, a teoria por trás disso, pode parecer só uma teoria boba, mas quantas vezes por estar imerso nisso, a gente acaba não colocando as decisões das nossas vidas nas mãos de outras pessoas, por mais importante que essas pessoas possam ser. Então não faça assim, não é assim que a vida adulta funciona, né? Isso só funciona de verdade na vida infantil. Então, beleza, Machado. Então, como que a gente faz isso, né? Como que a gente faz para sair definitivamente da quarta camada e o que isso tem a ver com o assunto que tu estava falando lá no começo, que é o assunto da autoestima, né? Como que a gente faz primeiramente para sair definitivamente disso e como que a gente busca essa tal autoestima, né? Porque no fim a quarta camada ela está sempre se preocupando em ter autoestima, né? Porque ela quer ser amada, mas não é assim que a gente adquire de verdade a autoestima, e eu já vou te dizer como que funciona. Então, primeiro, como que faz? Eu tinha falado aqui, né? Você para de ficar olhando para o seu próprio umbigo, você para de ficar olhando para dentro e começa a olhar para fora.
e fazendo essa comparação do adulto com a criança. A criança ela não vai olhar para a despensa para ver se está faltando compra. Ela não vai olhar para isso, ela não tem essa preocupação. Então é próprio dela que ela tem a preocupação com esse afeto interior. Um adulto não, um adulto que ele para de olhar para dentro, né, para o seu próprio umbigo, ele olha para fora para entender o que está faltando aqui, como que eu posso ser útil, né? De repente dentro da minha casa está faltando compra, eu vou olhar para fora e vou fazer a minha lista de supermercado e vou lá no supermercado resolver esse problema. Sei lá, tenho a máquina de lavar da minha casa precisa ser consertada. Isso é olhar para fora, eu estou olhando para o contexto para fora, ali precisa de algo que eu preciso ter uma utilidade, eu vou lá e conserto a máquina. Ou sei lá, no meu trabalho, eu estou olhando as demandas que precisam, as tarefas que tem ali disponíveis para eu fazer. Eu preciso, sei lá, emitir o relatório, eu preciso imprimir, eu preciso mandar um e-mail, eu preciso responder uma mensagem de algum cliente. Esse movimento é de alguém que finalmente parou ali, né? Entenda, não significa que tu não vai ter os dois movimentos em algum momento da tua vida. O problema é que o centro das tuas motivações, ele deixa de ser os teus afetos interiores, aquela coisa de olhar só para o teu próprio umbigo, de querer, desejar ser amado pelas pessoas, e tu passa, o centro das tuas motivações, ele passa a ser a busca por uma utilidade, uma habilidade, né? A Jéssica Coelho chegou aí na live, né? A Jéssica Coelho se tornou uma das melhores profissionais em lash design, acho que é esse o nome, né, Jéssica? Me corrige se eu estiver errado. Ora, o que ela fez? Ela foi lá, buscou uma habilidade, ela buscou um talento, se especializou naquilo ali, olhando para fora, e hoje as pessoas pagam por esse serviço dela, tanto as suas clientes quanto as pessoas que vão lá para aprender essa habilidade com ela. Então esse é o momento onde a pessoa aprende algo, ela está olhando para fora, ela começa a ser útil, né? Vânia Matos chegou aí também, né? A Vânia Matos também trabalha ali com a parte de organização interior da casa e da vida das pessoas. Ora, dá para a gente trazer para esse contexto também. Ela vai lá, aprende a fazer algo, se torna útil e aí as pessoas estão querendo aquilo ali. As pessoas vão lá, é o momento em que tu troca o teu serviço pelo dinheiro, né, que as pessoas te pagam. Então é mais ou menos assim que funciona essa transição da camada 4, que é do afeto interior, e tu vai para uma camada 6, que a gente chama, né? Que é quando tu finalmente tu adquire a habilidade, tu se torna uma pessoa útil e tu vai olhando para fora, o teu centro de motivação ele está para fora ao invés de estar olhando somente para dentro, né? Então tu não precisa mais ser, que o mundo precisa preencher aqueles teus afetos interiores, que as pessoas precisam te amar. Tu vai ter isso em um momento ou outro? Vai, mas isso já é uma coisa tão assim, tão muito sutil, não precisa mais... não é algo que te incomoda mais, né? Quando alguém te contraria tuas opiniões, quando alguém te rejeita, já é uma coisa que tá bom, cara, não gostei de repente, mas passou, vai passar rápido porque a tua motivação já não é mais essa, né? Então, respondendo o que eu abri lá no começo da live, né? Como que você quer fazer, como você precisa fazer para ter autoestima, né? É sair primeiramente dessas mentiras que te vendem por aí, que não, você fica aqui ó, sorrindo falso, faça um sorriso, faça a pose do Superman e da Mulher Maravilha, coloque as mãos na cintura, estufe o seu peito e fale que você é lindo, maravilhoso e tudo mais, você é linda, maravilhosa, que aí vai desenvolver a serotonina e aí você vai conseguir ter mais autoestima. Gente, pelo amor de Deus, né? Que idade você tem? Você tem mais de 20 anos de idade, então já era para parar de estar acreditando nessas besteiras, né? Não é você ficar repetindo que você é lindo, que você é maravilhoso, que você vai conseguir ter uma autoestima. Não é dessa forma. A autoestima de verdade, aquela que dura, aquela que fica para sempre, porque esse tipo de sugestão aí, né, de você ficar repetindo que você é lindo, que você é maravilhoso, olha, até dá ali né, de repente um calorzinho no teu coração, dependendo do momento ali, mas aquilo ali não dura, né, pueril, né, passa rápido, né, depois de alguns instantes já não é, porque não acredita de fato naquilo ali, porque aquilo ali sequer é a forma de tu adquirir autoestima. Então, como que você passa a adquirir autoestima? Dessa forma que eu falei, aprendendo a fazer algo no mundo, se tornando útil e sendo útil para as demais pessoas. Por quê, Machado? Porque daí as pessoas vão te procurar para que você resolva algum problema delas. E aí o que você faz? Você se sente, tua autoestima começa a aumentar porque finalmente você tem algo a oferecer.
ora, para olhar ao redor e ver se não é assim que as coisas funcionam, né? Eu tenho um grupo de amigos, normalmente que uma vez por mês a gente se reúne e ao olhar a gente consegue entender, poxa, por que um ou outro tem autoestima, né? Então, sei lá, tem o cara ali que trabalha há muitos anos ali no banco digital. Então, quando a gente vai falar sobre banco digital, ele sabe todas as regras, sobre todas as taxas, o que é o melhor investimento. Aí eu tenho um outro amigo lá que abriu um box de CrossFit, ele é um excelente treinador. Então, quando a gente está nesse assunto de saúde, de fitness, ele sabe de tudo. Aí tem o outro amigo lá que se especializou em conhecer sobre vinhos, né? Então, toda vez que a gente vai fazer uma janta, que a gente vai comprar vinho, a gente já liga para ele, me dá essa dica aqui, qual vinho eu compro, qual acessório eu uso. Aí tem o outro lá que toca violão. Aí, poxa, toda vez que vai fazer um showzinho ali, uma música, todo mundo se reúne em volta dele para ver ele tocando violão. Eu já sou um pouco mais desenvolvido nessa área de desenvolvimento pessoal, de estudo psicologia, então toda vez que tem alguma coisa voltada para isso, né, para alguém estar passando por algum perrengue sentimental ou está buscando realizar algum objetivo, então eles recorrem a mim e assim vai indo, né? Por quê? Porque cada um aprendeu a desenvolver algum tipo de habilidade. E o que é o melhor disso tudo? Isso ninguém te tira. As habilidades e as capacidades que tu desenvolve ao longo da vida, isso ninguém vai te tirar. E finalmente tu se instala numa realidade chamada maturidade. Ainda não é a camada mais superior de todas, como eu estava falando, são 12 camadas, mas já é um momento onde tu faz um movimento muito importante. Por quê? Porque se a gente for parar para olhar, 90% da população, né, principalmente aqui no Brasil, estão imersa na quarta camada, a camada do afeto interior. Por que tem tanta briga? Por que tem tanto perrengue? Por que tem tanta treta? Né? Porque todo mundo quer convencer o outro de que o seu argumento é melhor e se você não concordar comigo, você é meu inimigo, né? Você é mau, eu detesto você. São pessoas que estão presas nessa quarta camada do afeto interior, que querem ser aceitas a qualquer custo. Não faça isso com a sua vida, se desenvolva, siga, avance de camada, mude o centro das suas motivações, que no fim das contas, tá aí a Vânia falando, trabalha um pouco com isso também, né? Tem fundamento, dependência emocional, é óbvio, né? Eu tô olhando para dentro o tempo todo e eu quero ser aceito, eu quero que esse meu afeto interior seja preenchido e eu acho que dessa forma eu vou adquirir autoestima, só que não, né? Fica tentando e depois me conta se você conseguiu. A autoestima, ela vem dessa forma que eu falei, né? Parece simples, mas é muito prático e é o que eu me proponho a fazer aqui o tempo todo, né? Trazer coisas simples para que a gente não fique tornando a vida muito complexa, né? Então, a gente simplifique o jogo e dessa forma a gente consiga aí atingir uma maior maturidade, que são as pessoas maduras, né? Quando eu falo de maturidade, não é se tornar uma pessoa carrancuda, braba, não, é ter alegria no rosto, ter um sorriso no rosto, mas ser aquele que serve, ser aquele que consegue entregar um pouco mais para o mundo e para as pessoas, então que a gente possa focar nisso. Essa foi a nossa live número 216, espero que tenham gostado, nossa última live de domingo. Amanhã estaremos aqui novamente pela manhã para a nossa live número 217. Um grande beijo a todos que estiveram aqui presentes, fiquem com Deus e um bom restante de domingo. Tchau, tchau.